Abrir aí a Bíblia, Gênesis, o livro do começo, capítulo 12. O chamado de Abraão. Quero falar sobre o chamado de Abraão, tá bom? Aos irmãos que estão nos acompanhando pela internet, Deus abençoe você. Capítulo 12 de Gênesis. Irmãos, nós estamos tendo escola bíblica, viu? 9 da manhã, escola bíblica. Café da manhã, 8h30, tá bom? As lives estão de férias, da segunda, da quarta e da sexta. Estão de férias aí. Retornaremos aí, talvez, algumas, ou uma, em fevereiro. O Gabriel está aí? Chegou? Não? Gabriel, irmão, está indo embora para Gurupi, filho do pastor Rogério, para cursar medicina. Eu gostaria de... Ele não chegou ainda, mas deve vir. Nós orar por ele hoje, abençoar a vida dele, né? Para que Deus possa conduzir. Em nome de Jesus. Emanuel, é você? Cadê a barba? Ficou bonito, moço. Não que a barba era feia, mas você ficou bem mais novo. Amém. Gênesis capítulo 12, o verso 1. O chamado de Abraão. Versículo 1. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Obrigado, meu Deus, pela palavra do Senhor. E entregamos o nosso coração e te pedimos, Senhor, fala conosco, em nome de Jesus. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4 diz que o Senhor deseja que todo homem seja salvo e conheça a verdade. O desejo de Deus é que todo homem seja salvo. Então Deus dá a oportunidade de todos os homens serem salvos. É o desejo que está no coração de Deus. E a história do Senhor aqui com Abrão, até então Abrão, é uma história interessante. Porque a ordem de Deus é que Abrão sai da sua terra, a ordem é esta, e do meio da sua parentela, e da casa de seu pai, e que ele vá para uma terra que ele iria mostrar. E ele faz uma promessa: através de ti eu vou constituir uma grande nação, e eu vou te abençoar, eu vou te engrandecer, vou engrandecer o seu nome sobre a terra. E ele diz: sê tu uma bênção. E aí Abraão sai em cima, ou ouve essa palavra, e aí a gente vai perceber o quão difícil foi essa palavra para Abraão, ou para Abrão, porque até então Abrão vivia numa terra de muita idolatria. Sair da sua casa era quebrar um paradigma. Sair da sua terra, da sua família, da sua parentela, deixar amigos, era um paradigma. Ele ia romper com alguns paradigmas, porque ele estaria deixando para trás legados, herança, bens. E naquela época eles davam sequência. O pai nasceu ferreiro, o filho era ferreiro, o filho era preparado para assumir a herança da família e dar sequência a tudo que eles tinham começado. Então, para Abraão sair da sua casa e assumir
E assumir esse chamado era uma coisa muito difícil, porque ele teria que abrir mão de tudo que ele tinha, dos seus amigos, da sua parentela, da sua casa, dos seus bens, deixar para trás uma herança, e isso não seria muito fácil. E ele vivia em casa, né, comendo uvas, tâmaras, né? É uma pessoa, uma família muito rica, a família de Abraão. Deixar isso para trás seria um negócio difícil. Zerar o cronômetro da sua vida seria uma coisa muito complicada. Não era um chamado tão fácil. Seria muito difícil para Abraão. E Abraão ouve essa mensagem e deve ter sonhado como contar isso para os seus pais, não é? Como falar isso para sua mãe, que geralmente o filho homem é mais ligado à mãe. Como chegar na mãe: mãe, eu tenho que ir embora. Embora para onde, menino? Sua terra é aqui, seu povo é aqui, sua nação é aqui, você tem herança aqui, você vai ficar aqui, você está plantado aqui. Não, mãe, eu ouvi uma voz. Que voz, menino? Você está maluco? Não é? Quando eu decidi um dia ir para o seminário, fazer seminário, era eu e minha mãe. Cheguei na minha mãe e falei: mãe, eu vou para o seminário. Ela falou assim: como assim? Eu vou sair do emprego, que é eu que sustentava a casa, era só nós dois. Eu falei: mãe, vou para o emprego, aliás, vou abrir mão do emprego, estou indo para fazer seminário. E eu, como é que vai fazer? Eu falei: mãe, Deus vai prover. Não, meu filho, mas você não pode fazer isso não. Ela pediu pessoas para falar comigo, porque eu estava ficando meio que biruta, né? Como que ia abrir mão de um emprego, de um salário fixo, de carteira assinada, e aventurar pela vida no ministério? Falou: não, alguma coisa está errada. E o chamado falou alto, e eu abri mão de tudo e fui atrás de um sonho que Deus tinha colocado no meu coração. Aparentemente era uma coisa absurda, né? Para quem queria casar, para quem queria construir uma família. Eu estava conversando essa semana com um amigo que tem uma casa de recuperação, e ele foi jogador de futebol, jogou em alguns times, e por causa das drogas, ele encerrou a carreira de jogador. E ele estava me contando o testemunho dele, que quando ele foi passar pela casa de recuperação, ele sentiu o chamado de ir para a casa de recuperação. Aí ele deu um migué, fez de conta que não era com ele, e ignorou a voz de Deus. Não, esse negócio de chamado para o ministério não é comigo não. E como é que eu vou ter casa de recuperação se... Como é que eu vou viver? Eu quero casar, eu quero construir família, eu quero comprar meu carro, eu quero comprar minha casa. Como é que vai ser isso? Eu não vou fazer isso não. E saiu, ignorou o chamado. Ele foi, deu uma recaída. Depois ele voltou para a casa de recuperação. E esse negócio de vai e volta, para você ver que não é fácil. Ele teve 15 recaídas. 15. Aí na última recaída que ele teve com as drogas, ele decidiu: não, Deus, faz de mim o que o Senhor bem quer. Hoje ele tem uma casa de recuperação, hoje ele tem a família dele, é casado, tem o carro dele. Todas as preocupações materiais que ele tinha, hoje ele tem. Ele tem, graças a Deus, tem família, tem carro. Na verdade tem 2 carros hoje. Ele falou assim: pastor, Deus me deu tudo quando eu me entreguei completamente ao ministério. Então não é fácil. E agora você imagina Abraão, né? Numa terra em que Deus manda assim: ó, sai por aí como nômade, construindo tendas e vai andando. Eu vou te dar uma terra, vai andando, seja peregrino na terra. Já imaginou isso? Uma pessoa que tem uma estabilidade emocional, que tem estabilidade financeira, que tem investimento nos melhores bancos. A cidade onde ele morava era uma cidade grande, é uma cidade grande que tinha tudo, que estava tudo por perto, tudo fácil, tudo com muita facilidade. A vida dele era uma vida tranquila. E aí ele recebe esse chamado de sair de casa. Como vai fazer com minha família, com minha esposa? A esposa, né, não podia ter filho, que já era um problema. Talvez tinha feito tratamento, né, e não tinha dado certo. E agora ele ouve uma voz: sai da sua casa, vai para uma terra de longe. O que a gente vê aqui nesse texto? A gente vê nesse texto do Velho Testamento o propósito de Deus com a humanidade. O chamado de Abraão, um chamado missionário. Essa palavra missionário talvez não tenha na Bíblia, mas é aquilo que tem uma missão.
Então esse conceito missionário começa no coração de Deus e inicia lá em Abraão, lá no Gênesis, lá no Velho Testamento. O Deus tinha um propósito de alcançar o coração da humanidade. Deus queria que todo homem fosse salvo. E aí o que Deus faz? Deus vai lá e chama um homem, faz para o homem uma promessa. Deus faz para o homem uma promessa. E o propósito de Deus não era só salvar a família de Abraão. Deus tinha um plano com Abraão e um plano global, de alcançar todas as pessoas, todas as nações. E que através dele todas as famílias da terra seriam abençoadas. Que sonho louco! O grande propósito de Deus para a humanidade foi enfatizado em algo maior do que ele imaginava. Não é naquilo que Abraão iria fazer, mas aquilo que Deus iria fazer através dele. O chamado que Deus tem para mim, para você e para a igreja, não é aquilo que eu vou fazer, mas é aquilo que Deus vai fazer através de mim. É maior do que nós imaginamos, do que nós contabilizamos. Quando nós pensamos em bênção, nós, pensamento ocidental, nós aqui dessa região, quando nós falamos assim, eu quero uma bênção, nós já pensamos em coisas materiais, não é? Nós já estamos associados bênção às coisas materiais, em benefícios, em coisas sociais, que Deus vai nos dar, o que Deus vai fazer para mim e para você. Esse é um pensamento nosso, daqui do Ocidente. Mas quando se falava de bênção para o povo hebreu, no hebraico, o pensamento de bênção é maior do que isso. Está também inserido essa questão da bênção material, mas vai muito além disso. Vai muito além de privilégios. Está inserido nesse chamado aqui, responsabilidades. Um dos alvos que nós colocamos ali, Senhor, amplia os meus horizontes. É a mesma coisa dizer assim, Senhor, me dê mais responsabilidades. Me dê mais responsabilidade sobre essa terra. Então, quando se fala bênção aqui, não se refere apenas privilégio, mas se refere também a responsabilidades. Senhor, aumenta as minhas responsabilidades. Não é só receber benefício da parte de Deus. Deus tem isso? Tem. Deus tem o melhor para mim e para você. Creio nisso, Deus tem o melhor para mim e para você. Mas Ele tem muito mais do que isso, de coisas materiais. O que seria isso? É quando eu compreendo que tudo que eu tenho, eu preciso compartilhar para os outros. Esse conceito de dividir, de compartilhar, está inserido em toda a Bíblia. Bênção, para mim, para você, não é você se encher tanto de bênção e que você vai ficando enfadonho, inchado, inflado de bênção, robusto de tanta bênção, tanta presença de Deus que você tem e que você está até obeso espiritualmente, que você não está se cabendo aqui dentro, tão abençoado que você é, não resolve. Ser abençoado por Deus é como pegar uma mangueira e ligar ela na torneira. Você liga a mangueira na torneira e abre a torneira e a água passa por ela, sabe? Ser bênção é isso. Eu sou apenas um canal aonde flui a bênção, o poder e a unção de Deus para alcançar outras pessoas. Bênção não é uma pessoa que tem um reservatório e que ele tem poder, e que ele tem unção e que ele é cheio. Cheio para quê? Para que ser abençoado? Para dividir, para compartilhar,
para se doar, para dar para o próximo, para o semelhante. E vou dizer uma coisa e vou apertar mais um pouco. Deus geralmente chamou eu e você para amar aqueles que não são amados. Quão difícil é amar uma pessoa que nós não temos conhecimento sobre ela. Amar alguém que não merece. Amar um drogado. Uma pessoa que está nas ruas das drogas. Amar uma prostituta. Fazer o bem para aquele que te magoa, para aquele que te fere. É tão bom quando a gente reúne. Ontem nós reunimos, alguns aqui reuniu, para a gente fazer uma despedida para o Gabriel, e fez churrasco, e oramos com ele, abençoamos a vida dele. Amigo. Mas como é difícil quando você divide, pode e deve dividir uma bênção com alguém que trai você. Com alguém que fere você. Como é difícil você dividir uma coisa com alguém que não tem relacionamento contigo, que você não conhece. É isso ser bênção. Porque eu e você somos apenas o canal de Deus. É Deus quem faz através de mim e de você. É Deus que nos ensina a amar as pessoas difíceis. É Deus que nos dá a capacidade de amar pessoas que nos traem, pessoas que nos ferem, pessoas que nos atropelam na vida, pessoas que nos interpretam mal. Ser bênção na vida de outra pessoa, repassar, sabe? Isso chama comunidade. Repassar, dividir, compartilhar. E Deus fala isso para Abraão: Abraão, uma família abençoada para alcançar outras famílias da terra. É difícil, mas é para esse chamado que Deus chamou Abraão. Deus escolheu um homem e Deus escolheu a sua família, para que por meio dessa família, todas as famílias da terra fossem abençoadas. Que missão que Abraão tinha. O texto diz que Abraão partiu, ou melhor dizendo, esse pensamento não partiu de Abraão, mas partiu de Deus. Uma iniciativa divina de alcançar o coração do homem, da humanidade. Partiu de Deus. Não partiu de Abraão, partiu de Deus. O chamado de Abraão partiu de Deus. Não partiu de seres humanos, de pessoa, do fruto da imaginação humana. Não partiu. Me lembro também que quando uma irmã orou comigo e disse: o Westerley, eu era bem jovem, há uns 10 anos atrás. Falou assim: Westerley, eu estou tendo uma visão com você. Falei: o que é, irmã? Ela estava numa vigília de 12 horas. Ela falou assim: eu te vejo como pastor. Falei: eu? Eu te vejo como pastor. Em uma das suas coxas está escrito ovelha, e na outra está escrito pastorado, ou pastor. Falei: irmã, eu? Não foi assim quando Deus chama alguém? Eu, o menor da minha casa, o menor da minha família, eu? Não, irmã, mas tudo bem. Recebi a mensagem que era uma mulher de Deus, não podia duvidar da palavra da irmã. Guardei comigo e fiquei quieto. Falei: então tudo bem, se Deus falou com a senhora, vai falar comigo de novo. Aí um dia na igreja, num congresso, uma missionária veio de Brasília, foi orar comigo, pôs a mão na minha cabeça e disse: meu filho, você tem chamado para pastor. Eu falei: Jesus. Então, e eu quieto na minha racionalmente, porque eu era bem racional. Então beleza. Aí um dia fui orar numa igreja, fui visitar uma igreja de um pastor que era muito abençoado e tal. E aí o pastor chamou as pessoas que estavam à frente para orar para quem estava enfermo. Aí vai eu. Sentei no primeiro banco, que é onde sentavam os enfermos. Sentei lá e fiquei quietinho. Ele pôs a mão na minha cabeça e disse: meu filho, você não tem doença. Ele olhou para mim e já falou: desse jeito, pastor, você não tem doença. E eu buscando de Deus uma confirmação, mas não fui lá para buscar esta confirmação. Você não tem doença? Eu falei: não tem mesmo não, mas o senhor pode orar pela minha família? Aí ele: posso. Aí pôs a mão na minha cabeça, mas deixa eu falar uma coisa. E ele começou a chorar.
Você é meu companheiro de ministério. Você tem chamado para pastor. E me abraçou e chorou e pulou e vibrou, falou: você tem unção para pastor. Eu falei: meu Deus, isso vai ter que acontecer. Mas dentro de mim eu não sentia segurança, não sabia nem falar, mal tinha terminado o 2º grau, era tímido, medroso. Quem me vê hoje meio valente aqui em cima, não imaginava que eu não sabia nem falar, nem conversar. E hoje já tem 25 anos. Como é que pode Deus chamar pessoas? Então, chamado, irmãos, não brota do coração de uma pessoa, vem de Deus. Deus falou com Abraão, não partiu, e falou assim: através de você eu vou abençoar a humanidade. E Abraão sai da sua terra, de uma terra cheia de idolatria dos caldeus, um lugar cheio, carregado, e ele sai da terra. A ordem de Deus é: sai da tua terra. Abraão sai de casa para ser uma bênção e para ser abençoador. Ele sai da sua zona de conforto para cumprir uma ordem de Deus. Ele sai da sua tribo, do seu lugar de conforto, porque através dele nações seriam abençoadas, povos seriam abençoados. Te abençoarei. Sê tu uma bênção, Abraão. Esse chamado estava linkado com a questão de ser bênção. E você sabia que Abraão tem tudo a ver comigo, com você, e você tem tudo a ver com Abraão? Vou provar hoje para você. Todas as bênçãos que eu e você vivemos hoje, da fé, está ligado em Abraão. A bênção da salvação, querido, implica a responsabilidade de ser uma bênção. E compartilhar essa bênção com os outros que ainda não tiveram acesso a isso. Você já se perguntou por que você foi o primeiro a se converter na sua casa? E geralmente Deus chama os mais difíceis, os mais custosos, os que dão mais trabalho, os mais rebeldes, os mais questionadores, os mais brigão. E quando Ele faz isso, que vai lá na sua casa e que foi lá e chamou você, escolheu você, foi porque através de você, Ele tem uma bênção para você, e através de você, outros serão abençoados. Precisamos compreender isso. A propósito na minha existência, a propósito na tua existência, a propósito em você ter se convertido, a propósito em você estar na família que você está. Pastor, a minha família é a mais problemática do mundo. É porque você não conhece a minha. Você não visitou minha casa ainda. Você não visitou a minha parentela. Deus prometeu para Abraão uma descendência numerosa. E essa bênção se confirmou em Isaac e em Jacó. Essa bênção se cumpriu, irmãos, lá com o povo, olha onde começou a cumprir a promessa numerosa. Sabe onde começou a cumprir? No deserto, ou melhor, no Egito, quando eles estavam escravos. Êxodo 1:7, que o povo começou a se multiplicar e crescer. Cresceram em terra estranha. A promessa que Deus começou a fazer para Abraão começa a se cumprir lá no Egito. Um povo numeroso se podia contar. Depois de centenas de anos, a promessa foi sendo confirmada de época em época, na época da profecia de Jeremias 33:22, que a promessa começa a se cumprir.
O que acontece com esse povo que Deus levanta, com os judeus? Acontece a inércia. Israel sempre foi e sempre esteve no plano e no propósito de Deus. Israel tinha a responsabilidade de comunicar a mensagem, as boas novas. Israel era o arauto da terra para comunicar às outras nações de que Deus é vivo, de que Deus é Deus. Israel foi destinado a ser uma nação para comunicar esse evangelho das boas novas. Israel tinha que entender que eles foram chamados para transmitir uma promessa a todas as pessoas da terra, a todos os povos. Eles precisavam entender. E essa promessa começa a se cumprir e vem se estendendo, e aí vem Jesus. Jesus é a semente de Abraão. Jesus é a semente de Abraão, que todas as nações deveriam ser abençoadas. Nós precisamos compreender que na nossa essência, como cristão, está inserido na nossa essência o conceito missionário, de canais de Deus para abençoar outras pessoas. Lá em Gênesis capítulo 12, aqui em Gênesis 12, já estava inserido o conceito do Evangelho, incutido o conceito do Evangelho. Gálatas 3:8 revela que o Evangelho foi antecipadamente pregado a Abraão. Essa boa nova que hoje chegou em mim e você, começou lá em Abraão. Se hoje nós temos fé, é porque somos parte de uma semente de Abraão. Se o Evangelho chegou até você e hoje você é cristão, é porque homens, mulheres, crianças, famílias se doaram, morreram, doaram seus dias, abriram mão, renunciaram trabalho, renunciaram tudo para que o Evangelho um dia pudesse chegar em mim, em você e no Brasil. Pessoas importantes que se doaram. Na África conta a história de um missionário inglês, que era herdeiro de um grande palácio, de um grande castelo, de uma família muito rica. Ele era um desportista. Sentiu um dia na igreja o desejo de ser missionário. Começou a estudar para ser missionário. E sabe para onde Deus mandou ele naquela época, muitos anos atrás? Para a África. Ele mapeou o rio Zambeze, do começo ao fim, sozinho com a sua comitiva. Sozinho nesse sentido, sem a família. E foi, irmão, viajou. Está tudo mapeado. Quem mapeou esse rio, primeiramente, foi ele, com as suas obras missionárias. Ele abriu mão de tudo que ele possuía. Antes de morrer, ele diz uma coisa: eu quero que vocês enterrem o meu corpo na Inglaterra, mas o meu coração aqui na África. Muitos deram as suas vidas para que a minha casa e a sua casa fosse alcançada. Se eu e você não corresponder com esse chamado que nós temos e com esse evangelho que hoje você tem acesso, nós somos egoístas e covardes, porque Deus também passou esse chamado para mim e para você. Está nos nossos lombos a responsabilidade de dar sequência no reino de Deus sobre a terra.
estava escrito para Abraão, inserido nesse evangelho, quando Deus chama Abraão, estava previsto de que Deus iria justificar os gentios. Anunciou primeiro o evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. Os hebreus não entendiam isso. Gálatas 3:29 diz assim: e se sois de Cristo, então sois descendente de Abraão. Se sois de Cristo, sois descendente de Abraão e herdeiro conforme a promessa. Para que tu sejas uma bênção e para que em ti sejam benditas todas as famílias da terra. Essas duas expressões mostram que Abraão e sua família tinham um objetivo de exercer o propósito e cumprir o propósito de Deus sobre a terra. Que eles deveriam comunicar esta bênção aos outros. Eles deveriam ser bênção, mas para abençoar outros. Deus iria constituir uma nação e ia dar um nome a esta nação. Iria abençoar esta nação, para que essa nação fosse luz para as outras nações. Uma bênção para as outras nações que estão à sua volta. Mas Israel recua. Israel recuar aqui seria um erro. O propósito de Deus é que ele alcançasse todas as nações da terra através de Abraão ou através de Israel. Esse propósito está em mim e você. Como Deus vai alcançar o Brasil? Como Deus vai alcançar os lugares mais promíscuos dessa cidade? Através de mim e de você. A chamada que Deus dá a cada um de nós foi pregada aqui domingo passado pelo pastor Melvaí, que todos nós temos dons e talentos. Nós não podemos ser covardes e enterrar os nossos talentos e dizer: não tem nada a ver com isso. Você foi eleito e chamado por Deus. Tem uma frase do hino nacional brasileiro que não está condizendo com alguns brasileiros, e não pode condizer conosco que somos cristãos. Verás que teu filho não foge à luta. Verás que a igreja não vai recuar diante dos desafios. Você e eu temos uma missão, para cumprir uma missão nessa terra, de servir a Deus, e que esse serviço que você presta a Deus alcance alguém. Israel deveria ser uma nação que testemunhasse das grandezas de Deus, que proclamasse o Deus de Israel, e que falasse que só havia um Deus no mundo. Os gentios precisavam ser alcançados. A luz precisava chegar aonde eles estavam. Como a terra será evangelizada se a igreja não se levantar? Salmo 67, versículo 1 e 2 fala sobre isso. As nações precisam ser salvas. Quem Deus vai usar? Deus tem um propósito. Deus tem um propósito comigo e com você. Deus chamou Israel, mas Israel se sentiu especial demais. Se envaideceu, se perdeu no meio do caminho. Através de Israel, Deus queria alcançar as outras nações, mas Israel se perdeu. Deus precisava alcançar os povos. Deus precisava alcançar o Brasil. Deus precisava alcançar a sua casa. Israel falhou. Deus faz uma promessa para Abraão e diz assim: olha, Abraão, ou Abrão,
a sua posteridade será maior do que a areia do mar e as estrelas do céu. Essa promessa não se cumpriu nos tempos dos patriarcas. Sabe quando essa promessa foi alcançada e será alcançada e cumprida? Terá seu cumprimento com a inclusão dos gentios na promessa, que sou eu e você. Em Jesus essa promessa foi cumprida. Em Israel falhou em não cumprir. Não foi o que aconteceu com a nação de Israel. Israel se esqueceu do que Deus tinha dito a eles. Se perderam. E muitas vezes nós estamos mais preocupados com os privilégios. Deus tem bênção para você? Tem. Deus tem carro novo para você? Tem. Deus tem uma família abençoada para você? Tem. Deus tem filhos bonitos para você? Tem. Deus tem uma casa nova para você? Tem. Deus quer que você jogue na loteria? Não. Deus quer que você trabalhe. Brincadeira, irmãos. Deus quer que você seja próspero sobre essa terra? Sim, irmão. Isso é privilégio, mas você tem responsabilidade. Responsabilidade com o reino. Foi isso que Deus falou para aquele povo, que ele levantaria uma família. Mas qual que é a tendência minha e tua, irmãos? Qual que é a nossa tendência? Da gente manipular as coisas. A gente começa a ganhar. E Jesus fala assim: o que adianta você ganhar e perder o mundo? O que adianta você ter em celeiro com muita abastança, com muita fartura, mas você não divide, você não compartilha, você não doa, você não passa para frente? Precisamos ter cuidado com o nosso orgulho, com a nossa inércia. Precisamos ter cuidado com os privilégios, porque no reino tem os privilégios. Precisamos ter cuidado com esses privilégios. O privilégio não pode ser superior do que a nossa missão. Deus precisa alcançar os povos. Deus precisa alcançar o seu vizinho. Você tem um vizinho complicado, irmão? Tem? Você conhece alguém na rua que é perturbado? Conhece? Quem você acha que Deus vai usar para alcançar esse perturbado? Você. Você quer que eu vou lá para orar? Não, é você. Você tem um amigo que te atrai para as coisas erradas. Quem vai alcançar o coração desse amigo? Você. Nós temos uma missão de ser luz do mundo. Nós temos uma missão de salgar a terra, ou de temperar essa terra com sal. A promessa aqui que Deus fez para Abraão não está ligada apenas numa promessa física, mas numa descendência espiritual. A fé que nós temos em Jesus nos torna o povo que recebeu a missão de levar o evangelho àqueles que ainda não foram alcançados, derrubar barreiras, derrubar paradigmas, vencer e ultrapassar limites, atravessar oceanos, vencer barreiras geográficas. Essa responsabilidade é minha e é tua.
Precisamos compreender e fazer uma leitura do mundo e onde eu me encaixo neste mundo, nesse universo chamado Reino de Deus. Aonde eu estou encaixado? Eu nasci para esse mundo para ser o quê? O Evangelho chegou na minha casa porque muitos oraram por mim, muitos clamaram por mim, muitos foram atrás de mim, muitos batalharam pela minha vida. E hoje o que eu faço da minha vida? Quantas pessoas estão perdidas, que não sabem o que são, perderam a identidade. Você precisa voltar para Jesus. Você precisa voltar sua mente para o reino. Você vai compreender, no reino você vai compreender a sua função nessa terra. É muito mais do que uma profissão, é muito mais do que ser psicólogo, é muito mais do que ser médico, é muito mais do que ser engenheiro, advogado, é muito mais do que ser um jogador profissional, é muito mais. O meu título, irmão, não me serve se eu não amar e não cumprir com o meu propósito. Os verdadeiros filhos de Abraão são aqueles que nasceram na fé. São aqueles que vivem da fé. Os verdadeiros filhos de Abraão são os descendentes ou aqueles crentes que creem em Jesus Cristo. Esses são verdadeiramente os filhos de Abraão. Seja judeu ou grego, seja judeu, grego ou romano, seja quem for. Se você crê em Jesus, você é filho de Abraão, filho da fé. Gálatas 3, versículos 6, 7, 8 e 9. Sabeis, pois, que os filhos da fé que são os filhos de Abraão. Presta atenção. Aceitou a Jesus, você tem privilégios. Privilégios. Mas você tem responsabilidades no reino de Deus também, não é só privilégios não. E muitos têm buscado somente os privilégios. Usufrui de tudo que Deus dá. Respira o ar pela graça. Respira tudo que Deus dá e tudo que Deus oferece, você vive. Do bom e do melhor nós comemos. Vou fazer uma pergunta retórica. Você tem cumprido com o seu chamado? Você é bênção onde Deus te colocou? Você representa o Evangelho ali? Você tem chamado? Você está cumprindo com o teu chamado? O Evangelho chegou aos gentios. Hoje nós somos filhos da promessa. Por causa de Abraão, o cumprimento pleno dessa promessa aconteceu e vai acontecer um dia. Apocalipse 7, 9 diz: onde a multidão dos remidos no céu. Presta atenção nisso aqui, irmão, que eu e você estamos incluídos nisso. Uma grande multidão que ninguém poderá enumerar estará no céu por causa de Abraão. Porque Abraão teve coragem de abrir mão dos seus privilégios e cumprir com um chamado de Deus para a sua vida. Sabe o que é isso? A salvação foi estendida a todas as nações. A bênção chegou em todas as nações. Até os confins da terra receberam os benefícios espirituais. Decida urgentemente e assume o seu ministério. Pare de se esconder atrás das suas fraquezas e das suas mazelas. Pare de se esconder atrás de desculpas e de justificativas que você não sabe falar. Se você é gago, Deus vai levantar um Arão para falar no seu nome. Se você não tem capacidade, Deus vai dar para você capacidade. Assume que você é filho de Abraão.
Sai do meio da sua parentela. Desprenda das coisas que te prendem nessa terra. Deus quer que todos os homens sejam salvos. Pense nisso. Deus quer que todos os homens sejam salvos. E como isso vai acontecer, irmãos? Pastor, Deus só me deu um talento, então trabalhe com ele. Eu sou, irmão, eu não sei, só sei falar e mal sei falar. Não sei cantar, quem dança é só o pastor Rogério. Eu não sei dançar, não sei cantar. Só sei falar e muito mal. Mas me dispus do reino. Cumpre em mim, Senhor, o teu propósito. Cumpra em mim, Senhor, o teu propósito. Faz de mim, Senhor, o que o Senhor bem entende. Quero gastar os meus dias e o solado dos meus sapatos no teu reino. Por quê? Porque Deus quer que todos os homens sejam salvos. Quem que você convida para vir à igreja, irmão? Para conhecer o melhor, e o maior, e o mais bonito pastor do mundo. Quem você convida? Você manda mensagem de piada, de tudo quanto é espécie, mas você manda um versículo bíblico. Você insiste com alguém. Você é persistente. Põe em prática. Não fica olhando para as suas misérias, porque esse que fala com você é tão pecador como você, que dá vontade de desistir tem dia. Eu me lembro quando eu estava pastoreando uma igreja, e que havia uma conspiração para que eu saísse daquela igreja. Eles estavam tentando fazer gata pari. Já brincaram de gata pari? Quando era gente menina, brincou disso, pastor Rogério? Gata pari? A gata pari é o seguinte, a brincadeira. Um senta na ponta, é porque o menino não tinha o que fazer, irmão. Aí um sentava na ponta do banco, o outro sentava no outro e ficava aqui tanto de menino. Aí um espremendo para ver quem saía primeiro na pressão. E eu estava numa igreja, uma época, pastoreando uma igreja, não vou falar onde, e reuniram um conselho. E armaram, o presidente do conselho armou um esquema para que eu saísse. Eu me lembro que eu saí um dia da reunião, eu morava na fazenda, lá em, não posso falar, né? Quase falei. Eu ainda era solteiro, sozinho. Eu me lembro que eu estava a caminho da fazenda, comecei a chorar. Vou desistir, Senhor, do meu chamado. Não suporto mais essa pressão, porque eu era humilhado. Me reuni e falei assim, vai embora, você não presta aqui. E eu no caminho, Deus falou comigo, você está na minha vontade, e há um melhor lugar que você possa estar, é no centro da minha vontade. Você pode pensar em desistir, talvez você não está cumprindo com o teu chamado, com aquilo que Deus te chamou para fazer. Na igreja hoje nós precisamos de gente para o ministério infantil. Nós precisamos de gente para trabalhar com os adolescentes, com os jovens. Nós precisamos tomar conta dessa cidade com a mensagem do Evangelho. Cadê as casas onde nós podemos abrir um pequeno grupo? Cadê você que não oferece um espaço para uma oração no seu lugar onde você trabalha? Cadê você? Crente, pelo amor de Deus, se manifeste, porque o mundo está querendo consumir a minha fé e a tua, e nós precisamos levantar nossa bandeira e dizer, aqui é crente, vou morrer crente. Precisamos reagir, irmãos.
O mundo está tentando comer e está comendo a igreja pelas beiradas. O pecado está entrando dentro da igreja. Os pensamentos humanos estão tentando consumir a minha vida e a tua. E nós estamos assistindo de camarote, participando, seguindo artistas malignos e diabólicos, tipo a Anitta da vida. Jovens dessa igreja que ficam curtindo a Anitta. Uma moça pervertida que precisa de Jesus. Nós estamos mais preocupados com os meus seguidores. Esses seguidores que você tem aí, um dia vai te perseguir por causa da sua fé. Precisamos levantar uma bandeira urgente nesse reino. Precisamos levantar uma bandeira nessa cidade. O reino de Deus precisa de você. O reino de Deus precisa de você, urgente. Não tem tempo para pensar, é agora, irmão. Estão pessoas morrendo no inferno, indo para o inferno por causa de mim e de você, da nossa inércia. Vai jogar a culpa em quem? No diabo? Ah, foi o diabo. E o diabo é um mané. Já é vencido na cruz. Ah, Senhor me escolheu, eu sou medroso, sou fraco. Rapaz, para com isso. Aquele que tem o Espírito Santo é poderoso para fazer as coisas de Deus. Aquele que tem a presença do Espírito Santo não tem barreira, não tem dificuldade, não tem muralhas, não tem demônio que resiste a um crente cheio da presença do Espírito Santo. O reino de Deus precisa de você urgente. Urgente, é uma convocação urgente. Os jovens estão morrendo nas drogas. O mundo, irmãos, está cada dia pior. Olha a sua volta, irmãos. Olha a sua volta. O mundo está cada vez pior. E tem mais, irmão, tudo conspira contra a minha fé e contra a tua fé. Tudo conspira contra a tua fé. Está conspirando contra a tua família. Está conspirando contra o teu filho, contra a tua geração. Está conspirando contra nós. E nós, o que estamos fazendo? Nós não podemos continuar do jeito que nós estamos. Nós temos um chamado. Deus chamou você. Deus chamou você para o reino. Privilégio, eu me sinto privilegiado. Privilégio de Deus ter me chamado. Não sou digno nem de subir aqui, como homem, como cidadão, como pessoa. Não sou digno de nem pregar o Evangelho, mas Deus me chamou, por misericórdia, por graça, eu estou de pé. Deus chamou você também. Deus chamou você também para fazer diferença. Não transfira a tua responsabilidade para outro. Você é igreja. A menina dos olhos de Deus, você é igreja. E tem mais, sabe o que Deus fala para Abraão? Quem amaldiçoar você será amaldiçoado. Quem perseguir você, Abraão, será perseguido. Perseguiu contra a igreja, irmão? Está enrolado. Pode ser imperador, pode ser governante, pode ser quem for. Levantou contra a igreja, vai cair. Vai cair, se levantar contra a igreja, cai. Levanta contra o reino não, que cai por terra. Cai por terra. Quando Paulo estava indo para Damasco, qual foi a experiência que ele teve? Ouviu uma voz: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo ficou por entender e falou assim: quem é o Senhor? Eu sou a Jesus, a quem você está perseguindo. Você está perseguindo a mim, Saulo de Tarso. Você levantou o teu queixo contra mim.
Tu vai ficar cego por 3 dias. Persegue a igreja não, irmão. Pode me matar, pode matar quem você quiser, mas não persegue a igreja não. Se perseguir a mim, se perseguir você, está perseguindo diretamente o Senhor. Se você tem compromisso com Deus, não se preocupe com quem está te perseguindo. Fique tranquilo. Vai chegar a hora, vai chegar o momento da igreja. Fique tranquilo. Perseguiu você, perseguiu o Senhor. Levantou o queixo contra você, levantou contra Deus. Vamos ficar de pé? O que Deus espera de mim e de você? Que eu cumpra o meu chamado. Que eu cumpra o meu chamado. Vou tirar isso aqui, irmão, que sangue de nordestino está pegando fogo. Não tenha medo. Deus chamou você para ser bênção nas nações, para os povos, para as pessoas. Tenha medo não. Não tenha medo do que Deus vai fazer através de você. Se você consegue dizer sim para Deus, dizer assim: eis-me aqui, Senhor, e faz de mim o que o Senhor bem entender. Você consegue fazer essa oração? Senhor, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, faz cumprir em mim a tua vontade. Senhor, vai além. Senhor, vai além. Senhor, cumpre em mim o teu propósito. Sabe por que você está sofrendo e está chorando? Sabe por que você não conseguiu se achar nessa terra? É porque você não se entregou completamente a Ele. Se entrega. Sabe por que nós temos conflitos pessoais? É porque a gente ainda não se entregou a Ele. Entrega a sua vida a Jesus. Entrega a sua casa a Jesus. Se renda aos pés dEle. Deixa Ele cuidar de você. Deixa Jesus cuidar da sua vida. Você consegue orar e falar: Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor. Cumpra em mim o teu propósito. Cumpra em mim o teu querer. Faz de mim, sou teu servo. Faz de mim o que o Senhor quer, Senhor. Cumpra em mim o teu propósito. Você consegue orar assim? Deus está chamando você. Mais uma vez. Deus está chamando você mais uma vez. Se entrega, se rende a Ele. Se você ainda não o aceitou, entrega a sua vida. Deixa Jesus cuidar da sua história e da sua vida. Segue os teus olhos. Oh Jesus. Sempre atentos permanece. Oh Jesus. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Entrega o seu coração a Ele. Posso até chorar, mas
Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Oh, Jesus, cuida de mim, Senhor. Cuida, Senhor. Oh, Senhor. Que não é homem pra ti. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos, sei que os teus olhos sempre atentos permanecem. E os teus ouvidos são sensíveis para o meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel, Senhor. Diga, Deus de aliança. É homem pra mentir, pode passar, pode mudar, sua palavra vai se cumprir. Deus, Deus de aliança, de promessas, Deus que não é homem pra mentir, pode passar, pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o mundo, eu sei que lutas por teus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Quero ver somente a igreja agora. Deus de aliança. Pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Aleluia. Você quer orar junto comigo? Levanta sua mão junto comigo. Se você quer orar junto comigo. Eis-me aqui, Senhor. Senhor, eis-me aqui para cumprir o teu propósito. Em nome de Jesus. Cumpra o teu propósito na minha casa, com a minha geração, meu Deus. Eu entrego a minha geração nas tuas mãos, meu Deus. Cumpra o teu propósito, Senhor, na minha casa. Que na minha casa não falte profeta. Que na minha casa, meu Deus, não falte homem de Deus e mulher de Deus.
Que a minha geração venha te servir, meu Deus. Eis-me aqui, Senhor, para cumprir o teu propósito. Eis-me aqui para te servir, ó Deus. Eis-me aqui, Senhor. Cumpre em mim o teu propósito, Senhor. Faz de mim um homem segundo o teu coração. Não me deixa ficar preso, Senhor, em coisas desta terra. Abençoe as minhas mãos. Sim, Senhor, eu quero os privilégios. Não sou demagogo. Eu quero os privilégios, Senhor. Mas eu quero as minhas responsabilidades. Amplie os meus horizontes, ó Deus. Me dê almas. Oh, em nome de Jesus. Me dê almas. Cumpre em mim o teu propósito. Cumpre em mim, ó Deus, o teu propósito. Amplia o teu reino através da minha vida. Amplia o teu reino através da minha existência, Senhor. Enquanto eu viver, enquanto fôlego eu tiver, eu quero, meu Pai, que o teu reino seja expandido através da minha história e da minha vida, Senhor. Oh Deus, eis-me aqui. Eis aqui a tua igreja, Senhor. Cada um de nós individualmente e tendo o seu universo, das suas complexidades, cada um de nós estamos aqui. Deus, cumpre em nós o teu propósito. Aleluia.